Alô, amigos, amigas, Sabe Caxias está de volta com mais uma edição. Agora a pauta é cultura e a importância da cultura para os nossos espíritos é muito grande. E estamos aqui com um assunto bem legal, novamente teatro, não é? Hoje vamos falar sobre o festival que traz programação diversa e gratuita para crianças e adolescentes, que está sendo organizado, começou no sábado e vai até o mês que vem, pelo grupo Borogodó. É um grupo que nós vamos saber um pouco da história dele com o nosso convidado, o Júnior Cifuentes, coordenador artístico, que está na linha conosco. Está falando de Porto Alegre, Júnior, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Miguel, boa tarde a todos. Exatamente, estou falando de Porto Alegre, esse dia chuvoso, 22 de março já. É verdade, né? Estamos ao vivo, 15h36, e depois nos compartilhamentos também o pessoal vai ficar sabendo sobre essa ideia. Fala um pouquinho antes de nós falarmos do festival, por gentileza, Júnior, do grupo Borogodó. O que ele é, como ele funciona e tal. O Grupo Borogodó, ele começou a se organizar no final de 2016, com esse intuito de poder pensar uma cultura, pensar uma produção cultural voltada para a infância e para a juventude. Então, nós começamos a nos organizar no final de 2016 e no ano de 2017 nós passamos a produzir o nosso primeiro espetáculo infanto-juvenil, chamado O Misterioso Segredo das Pequeninas Grandes Coisas. Esse projeto ele foi financiado com recursos do Funproarte. Este espetáculo é o primeiro espetáculo brasileiro infanto-juvenil a tratar do desastre socioambiental ocorrido em Mariana. Então, é a primeira encenação para esse público que usa o ocorrido em Mariana, lá em 2015, né, 5 de novembro de 2015, para falar sobre o desenvolvimento socialmente responsável e, ao mesmo tempo, vir como uma denúncia e como uma maneira de dizer que nós não esquecemos o que aconteceu. Então, desde 2016, o grupo vem pensando e produzindo espetáculos, encenações, peças, esquetes, e desde então a gente vem com essa produção e trabalhando também com oficinas em Porto Alegre. A gente ocupou durante 3 anos consecutivos, só sendo interrompido agora devido à pandemia, a Casa de Cultura Mário Quintana e o Centro Cultural CE Érico Veríssimo, trabalhando com oficinas, com espetáculos, e agora a gente está nessa produção pandêmica, digamos, né, essa produção cultural pensada para esse momento de isolamento social, porque a cultura não pode parar. Então, a gente desenvolveu esse festival, que é o Festerê, Festival de Teatro para Infância e Juventude. Que legal. E importância, nós vamos chegar à divulgação do serviço, já começou, né? Na sexta-feira entrei em contato contigo. Pá, Miguel, não consigo porque está uma correria e tal, vamos falar na segunda, tudo certo. E aí nós vamos já divulgar isso. Eu gostei do viés dessa questão de Mariana, do teatro crítico. O teatro sempre surgiu na Grécia já com essa ideia, né, de trazer a paródia, de trazer, né, a ironia, de trazer, né, a caricatura, né, enfim. E vocês jovens, nesse sentido, porque Porto Alegre teve muito isso. Eu sou músico e vivi um tempo lá nesse meio, no Rock Garagem, no Rock Grande do Sul, com as bandas Replicantes e outras tantas bandas que estão aí, as letras, né, de protesto, né? E o teatro tem bastante disso no cinema. Nosso teatro ainda precisa dessas coisas, então já antecipo aí que isso eu já coloco em destaque, porque nós temos que fazer isso na construção de um novo país. Júnior, essa ideia é natural de vocês, é claro, mas eu gostaria que tu falasse um pouco desse viés de fazer o teatro de consciência, o teatro crítico, por favor. Eu acho que é bem como tu disseste, a gente não pode dissociar o teatro do fazer social. O teatro, ele é algo inerente à sociedade e ele é dentro dessa possibilidade que a cena tem, ela é uma possibilidade de reorganizar a linguagem, de desconstruir a linguagem, de transformar a linguagem, de trazer novas propostas de vivência, novas propostas de realidade, e o teatro infanto-juvenil, ele não pode ficar de lado. Então, a ideia que a gente também traz com o grupo é de poder construir um teatro que é um teatro que ao mesmo tempo oferece um entretenimento de qualidade, que ele também pode ter um viés pedagógico, porque qualquer espetáculo
enfim, ele é pedagógico, por si só, o teatro ele é uma ferramenta pedagógica, como tu bem disseste, surgiu na Grécia com essa ideia dos cidadãos gregos poderem entender aquele contexto sociopolítico que acontecia na Grécia. Então, a gente vem muito com esse viés de poder trazer o espectador infanto-juvenil para fazer parte desse pensamento da sociedade, para fazer parte da produção de conhecimento e principalmente para contribuir com a cidadania. Então, a gente, quando traz Mariana para a cena, a gente traz essa denúncia, traz um espetáculo que, por mais que trate desse desastre que foi horroroso, dessa tragédia que foi horrorosa, a gente traz isso com leveza, traz isso com comicidade e com a sutileza, para que a criança não seja subestimada. Acho que um dos grandes perigos do teatro infanto-juvenil é esse teatro que ou entrega tudo mastigado ou coloca a criança nesse lugar de que ela é subestimada, de que ela não é capaz de produzir conhecimento. E, primeiramente, a gente, quando construiu esse espetáculo, a gente pensou no formato que ele estava tendo, né, no desenho da cena, na encenação como um todo, e a gente pensou que talvez ele fosse um espetáculo que funcionasse para crianças a partir dos 8 anos, e podendo circular pelo estado em diversas cidades, inclusive cidades ribeirinhas, que foi uma das propostas. A gente queria muito poder circular com esse espetáculo por cidades ribeirinhas, cidades que estavam à margens de rios, cidades que tinham um grande processo de industrialização. Também foi fazendo o espetáculo, construindo o espetáculo, que a gente começou a ficar por dentro de censos, porque acho que o teatro também tem isso, né? O teatro tem que trazer conhecimento, ele pode ser baseado em dados, em ciências exatas. Então foi nesse percurso desde 2016 que a gente começou a fazer um estudo quase geográfico do Rio Grande do Sul e descobrindo que aqui no estado nós temos 3 dos 10 rios mais poluídos do Brasil. Então a gente teve a oportunidade de poder passar por cidades que têm uma grande responsabilidade industrial, uma grande responsabilidade sanitária, que são cidades que não têm um planejamento de despejo do lixo e que têm os seus rios poluídos por causa dessa industrialização, e a gente conseguiu ir para essas cidades. Então, com esse percurso que a gente fez nesses últimos anos, a gente conseguiu perceber que o espetáculo chegava em crianças, inclusive, de 4 anos. Uhum. Então eu estou muito feliz com esse viés, e hoje é um dia especial. Nós estamos aqui em Caxias também, fiz uma entrevista mais cedo, o pessoal Caxias Cidadã, o pessoal que talvez até tu conheça, que fala sobre a questão do lixo, não é? É uma ONG que surgiu, e esse viés ecológico também, com pessoas que são proativas, que saem, né, que dão a cara para bater, que criticam a sociedade, ressurgindo como uma virada de consciência, né, na expectativa realmente de mudar. Você veja bem que essa informação, né, de 3 rios dos 10 mais poluídos aqui no nosso estado representa justamente a necessidade desse combate vigoroso, né, de destruição dos nossos ecossistemas. Fico muito feliz com isso. E a compreensão da criança também, Júnior, né, vocês abordarem isso, porque a criança tem justamente o cérebro já com o metabolismo acelerado e elas já nascem cada vez mais com upgrade, eu lembro, avançado. Eu me lembro que há algum tempo fui a Bela e a Fera levar o meu filho, e tinha uma criança do lado, e quando a fera levantou a mesa assim, né, num momento de fúria, a criança do lado gritou: joga a mesa e come ela. Então eu achei legal essa busca de participação, porque também uma forma de se vencer a timidez, né, que é possível participar sem ofender, né, é possível criticar sem distorcer a realidade, né. Então o Grupo Borogodó, com esse viés, eu tenho certeza que vai ir muito além deste presente pandêmico e com inteligência já adaptada para a pandemia. O Festerê é o nome do festival que vocês criaram, é isso, Júnior? Exato, Festerê, Festival de Teatro para Infância e Juventude, surge com essa proposta de trazer um respiro e, ao mesmo tempo, trazer um respiro nesse momento de isolamento, né? Nesse momento onde os artistas e o público eles estão distanciados devido à pandemia. Então, o festival vem com vários objetivos. Um desses objetivos é poder reaproximar artistas e público, principalmente nesse momento em que o Brasil passa por uma demonização da arte, da cultura, onde os artistas constantemente estão sendo colocados contra o público.
o público sendo colocado contra os artistas. Então, ele vem com esse objetivo de poder reaproximar, ao mesmo tempo, ele vem com o objetivo de poder trazer espetáculos que sejam diversos em linguagens, sejam diversos em elenco. A gente tem elencos, os espetáculos que acompanham nossa programação são espetáculos compostos por elencos diversos. A gente também pensou um festival que a gente pudesse trazer inclusão e acessibilidade. Então, todas essas questões que são muito pertinentes hoje, de pensar um festival que seja inclusivo, que seja democrático, que seja firme em questões de equidade de gênero, foram questões que a gente levou muito a sério. E, ao mesmo tempo, um festival que pudesse ser oferecido de forma gratuita, descentralizando recursos. Então, a gente construiu esse festival com o intuito de poder selecionar pelo menos um espetáculo de cada uma das 9 RFs, cada uma das 9 regiões funcionais do Rio Grande do Sul, para que dessa maneira a gente pudesse apresentar os artistas que pensam e fazem teatro para a infância e juventude para o seu público, né, o público gaúcho. Que legal, eu vejo, cada um vai transmitir da sua plataforma, e vai, porque evidentemente é online, né? Por exemplo, a exibição de segunda a sexta-feira no YouTube às 18 horas, bate-papo com integrantes do Instagram, a programação toda, quero dizer que está no site sabecaxias.com.br, na parte de cultura, e o pessoal pode falar um pouco sobre isso, sobre essa questão da plataforma de divulgação, que mudou, né, o teatro, pelo menos por esse período, né? Exato. Pelo menos agora as pessoas não podem dizer que nunca tiveram uma experiência de ir ao teatro, né? Porque tá lá no YouTube, as pessoas podem ir conferir gratuitamente durante 48 horas, ainda participar dos bate-papos. São 18 espetáculos, tem para todas as idades, tem para infância e juventude, tem para os mais pequenininhos, tem para os adolescentes. E a ideia de trazer, levar esses espetáculos para as plataformas era justamente de poder ter de poder distribuir, né, de forma mais horizontal para todos os públicos. Então, os espetáculos, as exibições deles acontecem às 18 horas, lá no YouTube. Feita a exibição, o público pode ir para o nosso Instagram, o Instagram do Festerê Festival, para conversar com os artistas, levarem perguntas, curiosidades. A ideia é poder construir um ambiente virtual que seja horizontal, que seja popular, que as pessoas que não têm conhecimento sobre teatro, que talvez estejam indo ao teatro pela primeira vez dessa maneira, possam se sentir parte desse momento, né? A ideia é que a gente possa construir um festival que seja tão bom, que a experiência seja tão boa quanto a presencial, né? Então, o público pode acompanhar espetáculos de segunda a sábado, sendo que de segunda a sexta-feira acontece a exibição às 18 e os bate-papos às 19h30, e aos sábados, exclusivamente, exibições às 15 horas e bate-papo às 16h30. Não dá para reclamar da falta de opção e também a chance de se livrar do BBB. Eu só vou citar alguns nomes, né? Vou citar alguns nomes aqui, ó, porque fica também registrado, né? Então isso é bom, porque quem perdeu o espetáculo passado pode assistir, né? Quem perdeu a live pode assistir a repetição dela, né? Sim, é um com novo certeza. Paradigma, né? É proibido miar, né? Que foi a estreia, né? MA, Companhia Teatro, Dança e Assemelhados. Depois, hoje, é a Lua de Renda, né? Companhia Teatral Era Uma Vez, é isso? Olha que legal. Isso, exato. Lá de Rio Grande. De Rio Grande. Que edição, como tu disseste, todo espalhado pelo Rio Grande, né? A Mirabolante, o Mirabolante, Rei das Tretas, coisas muito legais, muito criativas, né? Poema Ema, Nesse Mundo Maluco, Macbeth e o Reino Sombrio, Shakespeare para Crianças. Isso não estou dizendo pela ordem de apresentação, só citando alguns nomes aqui, né? Oficina de Fantoches de Caixa, Movimento que Brinca. Isso tudo, como eu disse, a programação e também, né, claro, qual é o site oficial do Borogodó, Grupo Borogodó, para conferir também, além da nossa plataforma em Sabecaxias, Júnior. Então, os interessados, as pessoas que têm interesse em acompanhar a nossa programação cultural, que tem tanto espetáculos quanto oficinas, podem entrar lá no grupoborogodó.com.br ou procurar Grupo Borogodó no Instagram, ou acompanhar oficialmente através do Instagram do Festerê Festival, onde lá diariamente a gente vai estar compartilhando os links onde vão acontecer tanto os espetáculos quanto as oficinas, e as pessoas também podem interagir com a gente diretamente. A gente também vai trazer muito CD de concursos culturais, as pessoas vão poder produzir conteúdo em casa e participar do festival. A ideia é que seja um festival
de todos para todos, que seja não só feito pelos artistas, mas que o público esteja inserido dentro dessa experiência também. Quantas pessoas compõem o Borogodó hoje? Hoje nós temos umas 5, 6 pessoas, entre atores, atrizes, produtores, todo mundo faz tudo, né? A gente trabalha com direção, trabalha com dramaturgia, trabalha com... somos músicos também, escrevemos as nossas letras, o Grupo Borogodó também tem uma pesquisa autoral em música, então a gente tem, desde o nosso primeiro espetáculo ao espetáculo que a gente está trabalhando agora, a gente tem mais de 10 canções autorais, a gente tem uma pesquisa em teatro muito interessante. Nesse primeiro espetáculo que eu comentei contigo, a gente deu muito foco à cultura popular brasileira, por se tratar desse ocorrido, né, em Minas Gerais. Então, a gente usa o cordel como inspiração para a dramaturgia e usamos elementos da cultura popular e do folclore para trazer para a cena essa brasilidade. Então, a gente traz elementos de dança, coreografias, a gente tem chachado em cena, a gente tem forró, a gente tem vários ritmos, vários movimentos coreográficos, e a gente pesquisa coisas mais contemporâneas do teatro, como a inserção de mídias na cena, e por aí vai. Muito bom. E essa brasilidade eu acho essencial para a construção de uma consciência coletiva que não temos, porque vivemos aí na pandemia, né, a revelação de que o Brasil não tem uma consciência coletiva, não tem uma identidade nacional, a não ser por alguns ícones do esporte. Na política é um caos, e eu sempre disse, né, pessoal, em muitas escolas comemora o Halloween e não sabe quem é o Saci Pererê, não sabe quem é, né, o Negrito Pastoreio, não sabe quem é, né, também não precisa ser só cultura gaúcha, mas outros, né, outros ícones da nossa cultura nacional, não sabe quem é o Aleijadinho, e não sabe quem é o Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e comemora esse Halloween. Então, legal, muito obrigado, Júnior. Parabéns, Grupo Borogodó, está no ar a programação, convidamos a todos a assistir, foi um prazer conversar. E olha, eu fico muito esperançoso em entrevistas como essa, porque a nossa sociedade tem solução através da arte consciente como essa. Muito prazer em conversar contigo e parabéns, meu querido. Imagina, eu que agradeço esse espaço, deixo o convite para os nossos amigos da Serra acompanhar a programação gratuitamente nesses endereços que eu passei, né, site, e muito obrigado, Miguel, por ceder esse espaço, e muito obrigado por ter esse zelo com a cultura. A gente fica muito feliz de pessoas como tu, que estão diariamente informando e trazendo uma cultura que seja acessível e popular, principalmente pela maneira como tu te comunica. Obrigado, a gente agradece muito. Legal. Júnior Cifuentes, coordenador artístico do Grupo Borogodó. Curta, compartilhe, passe esse link para seus amigos, porque tem aí muito entretenimento e o sucesso garantido. Você vai ouvir falar desse grupo mais vezes, com certeza, aqui e em outros lugares. Já deu para perceber. Tchau, querido. Obrigado. Tchau, obrigado. Um abraço. Valeu. Sabe Caxias volta a qualquer momento. Tchau, tchau.